Passeio Animal é a segunda parte do nosso passeio pelo Aquário Paraíba. Dessa vez, olha só, desse lado aqui que é o recinto das aves, vamos ver aves silvestres brasileiras, aves marítimas e também os pinguins. Então vem comigo que a gente vai conhecer esse espaço aqui do Seixas. Bora! Tiago, mais uma vez, como sempre, nos acompanhando nesses passeios. Hoje a gente está do lado das aves aqui no aquário. O que você tem para contar para a gente? Porque são aves naturais do Brasil, são aves marinhas, tem também os pinguins, tem uma variedade bastante grande aqui, né? Então, a gente tem, infelizmente, a ação do homem, mais uma vez, a gente todo o programa a mesma coisa. A gente não cansa de falar sobre isso, é importante ressaltar esse detalhe. A beleza desses animais atrai o tráfico, né? E aí essa ação do tráfico leva animais a irem para dentro das casas de forma ilegal, o que é crime. E aí, quando tem apreensão, muitos desses animais não podem voltar para a natureza e tem esse espaço, o espaço das aves foi feito pensando nesses animais. E aí a gente tem uma série de araras, jandaias, papagaios, periquitos, que são nativos. A gente tem a parte de animais exóticos, como ringnecks, né? Os ringnecks, calopsitas, agapornis, que também as pessoas criam animais exóticos. Mas tem também algumas aves que são marinhas. Então, fragata, tobá, bobó estão por aqui também. Hoje a gente vai conhecer algumas dessas aves. Eu quero começar com essas barulhentas aqui, que são as jandaias verdadeiras, né? Bem interessante. A jandaia verdadeira, o pessoense vai lembrar que no ano de 2000, né, esse animal ele praticamente sumiu na natureza. E aí agora, de 2010, 2015 para cá, a gente percebe as populações aumentando. Então, nas áreas de mata ali, quem é entre João Pessoa e Cabedelo, naquela área ali da Mata do Cabo Branco, na Mata do Buraquinho, a gente está começando a perceber bandos desses animais. E é fácil perceber porque o barulho, a vocalização é uma característica. Realmente é barulhento. É uma característica da espécie. Eles são animais extremamente comunicativos e utilizam essa vocalização para comunicação em bando, né? Então, tanto agrupar, juntar os animais, dizer algum alerta na hora da reprodução, quando acha alimento, tudo isso faz através de muito barulho. Eles são a mesma família dos periquitos? Eles são os psitacídeos, né? Então, a gente tem desde a arara azul, que é o maior psitacídeo que a gente tem no Brasil, até os twins, que são aquelas jandaiazinhas menores, são animais de 30 centímetros e 15 centímetros. Aqui nesse recinto a gente vai ter a jandaia verdadeira e duas raças diferentes de periquito, né? Exatamente. A gente tem o testa vermelha, né, que vocês podem ver ali, ou testa amarela, dependendo da região que a gente está. E os periquitinhos, as jandaias, que são os animais menores, que também são animais interessantes, porque aqui a gente tem animais de Mata Atlântica e animais de Caatinga. Então eles vivem nessas bordas também de mata e acabam ocupando dois biomas diferentes. Conseguem se adaptar a qualquer um desses? Se adaptam bem, a busca por sementes, né? São animais que eles se alimentam basicamente de frutas e sementes, tendo sua prioridade na alimentação os coquinhos. E aqui desse lado a gente já tem as araras, né? Exatamente. Aqui a gente tem arara, papagaio, araçari, periquitão maracanã. São animais também pertencentes à nossa fauna, né? Animais protegidos por lei aqui no nosso país. Essa aqui é uma arara vermelha, bem curiosa ela, né? Quando a gente estava aqui montando tudo, veio para cá, ficou de olho. Exatamente. Essa arara vermelha grande, a Ara chloroptera, né? É um animal também vítima do tráfico, chega aqui no aquário. Obviamente ela tolera muito bem a presença humana, porque é um animal que já vem de cativeiro. É extremamente curiosa, como os psitacídeos são, e extremamente inteligente. Acabam utilizando o bico como forma de locomoção também. Uma curiosidade que as pessoas têm é que acham que esses animais, o bico é só para comer. Mas no caso dos psitacídeos, o bico também é uma forma de se locomover. Ele usa o bico para se andar, ocupar vários espaços. Aqui eu notei também que vocês têm bastante papagaio, né? Tem uns papagaios que são muito comunicativos, inclusive aquele ali tá falando sem parar desde a hora que a gente chegou. Exatamente. Os psitacídeos, né, são animais que são criados. O papagaio é uma característica peculiar, acho que mais chama a atenção, que todo mundo conhece, é que esse animal ele acaba, digamos que, imitando a voz, né? A voz das pessoas, a comunicação, e ele usa isso na natureza também.
Então, na casa da gente, ele imita a voz das pessoas. Na natureza, ele imita outros animais. E aqui, esses aqui vieram resgatados também de tráfico. A gente tem uma curiosidade, todos os animais que estão aqui nesse recinto vieram do Ibama, só que uma parte dele veio do Ibama Paraíba, que fica ali no Setas, né, em Cabedelo, e outra parte veio do Ibama de Alagoas. Muito bem. Vamos dar uma olhada em outros animais também que a gente vai conhecer hoje aqui. Ele não para de falar, minha gente, é muito comunicativo. Mas vem com a gente, você falou que a gente tem também ringnecks e outros... Os ringnecks são o que a gente chama de psitacídeos exóticos. São animais que eles podem ser, inclusive, comercializados com maior facilidade no nosso país, mas ele tem que ter uma comprovação de origem. Você tem que ter uma nota fiscal que comprove que você comprou esse animal de um estabelecimento que não maltrata, de um estabelecimento que tem, de fato, todas as documentações para garantir que esse animal não leve doença para a sua casa. Então, a gente tem, por exemplo, psitacose, tem uma série de clamidiose, tem uma série de patologias, de doenças, que se você compra esse animal no local irregular, você pode estar levando para a sua casa. E olha só, realmente são animais criados para estar junto do ser humano, né? Esse é um alerta importante. A gente chegou aqui, ele veio logo conversar com a gente. A gente tem que fazer para a população. O ringneck, ele é um animal que ele não pertence à fauna brasileira. Então, se você tem um ringneck na sua casa e não quer mais, ou você foi na casa de alguém que tem um ringneck e você vai fazer uma concentração, esse animal ele tem que ser destinado a um órgão competente. Você não pode soltar na natureza. Quando você solta um animal desse na natureza, você comete crime também. O nome do crime é introdução de fauna exótica. Você não pode pegar um animal que não é brasileiro e soltar no ambiente brasileiro. E ele está aqui, olha só. Bem simpático do lado da gente, conversando aqui e comendo seu melãozinho. Toda a alimentação aqui, da mesma forma que na bica, é controlada, feita justamente para cada animal. Exatamente, as alimentações são balanceadas. A gente lembra que o animal, quando está num espaço cativo, que está sob cuidados humanos, o gasto metabólico é diferente da natureza. Então, muitas pessoas chegam falando assim, mas eu vi determinado animal comendo isso aqui na natureza. Mas na natureza, o gasto metabólico é diferente, o comportamento de estresse é diferente. Quando ele vem para o ambiente cativo, ele tem, apesar de ter um ambiente muito mais seguro para ele, mas tem essa limitação de gasto metabólico e acaba que a gente tem que adequar isso na dieta. Então, são dietas menos hipercalóricas para eles. Então, o balanço que faz nutricional tem que ser diário e por grupos, né? A gente tem que ver, por exemplo, que alguns indivíduos se alimentam o dia inteiro, outros animais se alimentam 2 vezes ao dia, alguns animais se alimentam mais das cascas, outros se alimentam mais dos frutos, outros, como os ringnecks, das frutas e sementes. Então tem essa variação toda que tem que ser respeitada. Cada animal tem a sua característica e no próximo bloco a gente vai aprender sobre as aves marinhas. A gente volta já. Passeio Animal está de volta e agora a gente vai mostrar as aves marinhas. Essas que atravessam os mares e tem uma característica muito legal. São hidrofóbicas. O Thiago estava me ensinando aqui agora. Elas entram na água, mas a água não toca nas penas. É como se elas fossem impermeáveis. Exatamente. É uma das características desses animais, né? Eles têm o corpo coberto por penas e essas penas têm a característica que a gente chama de hidrofóbica, porque é exatamente isso. Você vê que ela tenta se molhar e não consegue. Além disso, ela tem uma glândula chamada de glândula uropigiana. Essa glândula, para quem já viu uma avezinha pegando o bico, colocando o bico lá atrás, próximo à cauda e depois passando nas penas, ela está passando essa substância, um óleo, nas suas penas para que impermeabilize, para que limpe e também tem um protetor térmico, né? Já que é um animal que fica exposto aos ares. A gente tem aves marinhas aqui que representam várias áreas diferentes, né? A gente começa aqui com os atobás pardos. Eles são presentes na natureza no Brasil? São animais brasileiros, né? Os animais vieram para cá através de um resgate, um projeto de reabilitação no Rio de Janeiro. E aí depois eles foram destinados para o Aquário Paraíba para viver sob os cuidados humanos. E a gente tem os atobás brasileiros paraibanos, que foram... Um foi resgatado aqui em Cabedelo, o outro foi resgatado no município do Conde. Um veio com laceração de membrana interdigital, o outro veio com problema na asa, problema não consegue voar, e aí esses animais ficam sob os cuidados humanos no Aquário Paraíba. Mas são animais que só são presentes no Brasil ou é uma raça, uma espécie que você encontra em outros locais também? Não, eles estão presentes basicamente no planeta inteiro, em regiões quentes, né? Então eles ficam ali naquela parte central do nosso planeta, mas eles acabam acontecendo em todos os oceanos. São aves migratórias?
Algumas delas são migratórias, migram na mesma costa, e outras aves podem migrar, inclusive, em continentes diferentes. Qual é a principal característica que a gente pode dizer do atobá? Porque a gente tem 2 tipos de penas diferentes. Isso, o gênero é sula, né, para os 2 animais. O pardo, como você pode ver, você tem essa coloração marrom bem destacada. E uma característica bem interessante desses animais é que eles são os mergulhadores da natureza. Então, aqueles vídeos, para quem já viu, ou imagem que você vê, é um animal que ele está sobrevoando, vai lá para o alto, no oceano, ele vai buscar cardumes e após o encontro de cardumes, eles vão descer em alta velocidade e podem mergulhar mais de 20 metros na água. Então ele mergulha lá 20 metros, pega lá o peixe, sobe. Quando ele sai, as penas hidrofóbicas faz com que ele não saia encharcado. E aí ele consegue bater asa e voar novamente. Os atobás são animais muito bonitos, mas não são os únicos que a gente tem aqui, não. Nós temos também o mandrião, não é verdade? Os mandriões, bobos, são animais que têm... Aí é uma característica diferente. O atobá, ele vai lá, busca seu alimento na raça, pega aquele peixe, são animais predadores, e engolem aquele peixe inteiro. O mandrião, ele não faz isso, ele perturba o atobá ao ponto do atobá regurgitar esse animal e ele vai lá e se alimenta. Então ele usa outros animais para pescarem para ele. É um malandro. Incomoda de verdade, até que os outros animais consigam. Lógico que se ele tiver oportunidade, ele vai comer um peixe, vai pescar, mas se não, ele usa desse artifício, digamos assim, que não é tão honesto, faz com que os outros que pegaram peixe, que tiveram o trabalho de pescar, deem o peixe a ele. É um animal comum na nossa costa? É um animal comum na nossa costa. Obviamente, eles são arredios à presença humana. Então, o que é comum é que a gente veja esse animal em voo. Eles são planadores, né? Então, eles ficam lá pegando correntes ascendentes e ficam se apoiando nessas correntes, gasta menos energia, porque é só abrir a asa e fica lá. Então, o que é que acontece? É muito comum que a gente que está na beira da praia veja o animal voando e não saiba que animal é. Então a gente tem animais, por exemplo, com 2 metros de envergadura no nosso litoral paraibano, a gente vai falar das fragatas, que são animais que quem está aqui, quando a gente olha, pensa que é uma garça, pensa que é um animal menor, mas na verdade eles estão em uma grande altitude e acaba dando essa impressão para a gente, mas são animais que acontecem em todo o nosso litoral. A gente tem, dentro dessa realidade do mandrião, essa característica que você falou, a gente vê eles planando. Mas quando eles pousam, eles não vão pousar, por exemplo, na praia que a gente está frequentando. Eles vão procurar outros lugares, outros locais, para fazer seus ninhos, inclusive. Isso, eles vão achar, eles gostam muito de falésias, né? Gostam muito de regiões rochosas, as bordas de ilha, e tem uma característica interessante que se adaptaram também à presença humana, ao hábito da pesca. Então, o pessoal que pesca, que vai lá na jangada, que vai lá no barco, eles também sabem que uma visitinha do mandrião. Ali é uma fonte de alimentação, e eles sempre estão lá tentando ver se pegam, se roubam alguma coisa daquele barco. Pois muito bem. Você, além do mandrião e do atobá, você falou sobre um outro pássaro que a gente tem também na nossa costa. E que a fragata, o maior deles, né, para o nosso litoral. E a gente tem fragatas aqui. Temos fragatas aqui também, animais que foram vítimas, né, nesse caso aqui foi vítima de ação humana, que é rede de pesca, enrola em rede de pesca, acaba lesionando asa, acaba lesionando pata, e aí o animal não consegue mais voar e vem para os cuidados humanos. Vamos dar uma olhada nelas? Vamos lá? Bora lá. Agora a gente chegou aqui no recinto das fragatas, que tem as fragatas e uma gaivota. A fragata é a maior ave que a gente tem no litoral brasileiro. Ela na verdade a gente fala de envergadura, né? A fragata, por ser um excelente planador, inclusive é uma das aves que foi como inspiração para a asa delta. A asa delta, o formato de asa delta vem das fragatas. Vem das fragatas. Elas ficam planando, ficam ali no ar. Uma curiosidade também é diferente do atobá, ela também não pesca, apesar de ser um animal que se alimenta de peixe. Mas ela não faz aquele mergulho profundo que a gente vê. Ela vai procurar animais mais próximos da costa, animais que estão ali em regiões menos profundas e pegar animais, inclusive, que estão fora d'água. Então é um predador também. Roedores, alguns crustáceos, caranguejos que estão por ali, ela também pode se alimentar desses animais. Então acaba sendo um animal mais presente na costa do que em alto mar. Exatamente. Quando a gente tem esse animal em alto mar, geralmente ele está procurando embarcações, pousa na embarcação e aí vai tentar também o carinho do ser humano, peixe, receber um alimento ali. É um animal que faz o mesmo que o mandrião, às vezes incomoda os outros para conseguir a comida deles? No caso do mandrião, o mandrião ele vai lá, perturba, até de repente o animal regurgitar e ele comer aquele alimento recém-ingerido. No caso das fragatas, ela se usa do próprio tamanho. Então a fragata vai lá e toma o peixe do animal que pescou. Toma o peixe do outro pescador. O pobre do pescador está trabalhando e ela vai lá e rouba o peixe. Por isso que a gente
pode achar fragatas muito próximas a atobais, porque elas roubam o peixe que o atobá pescou. O mergulhador é quem mais trabalha. Trabalha por 3. E aí a gente tem também a gaivota, né? Um animal também do nosso litoral. Aqui nesse caso é um animalzinho que tem uma asa amputada, ação do homem também. Esses animais, assim como as tartarugas que a gente falou na semana passada, são animais que vêm aqui com ingestão de plástico também, com lacres, com plásticos, com ruelas que pegam e acabam garroteando esses animais. Pois muito bem. Olha só, vamos tomar sempre cuidado para a gente evitar plástico, para a gente evitar deixar poluição. E assim, vai na praia, leva o seu saquinho plástico, joga tudo dentro e leva embora. Tá em casa, cuida para que você possa reciclar as coisas. Agora no próximo bloco, a gente vai contar dos pinguins, finalmente, os tão esperados pinguins do Aquário Paraíba. No próximo bloco. Eu não prometi há 2 programas que a gente ia ver pinguins? Pois então, estamos aqui finalmente no recinto dos pinguins, aqui no Aquário Paraíba. Tiago, hoje nós temos 4 pinguins que estão aqui. Um deles, inclusive, estava se reabilitando para tentar ser devolvido para a natureza um tempo atrás, mas acabou que achou que a vida na maciota era muito mais interessante e ficou aqui pelo recinto. Exatamente. Essa é uma curiosidade para o pessoal. Os animais vêm para a reabilitação através de órgãos competentes, chegam aqui, faz o processo de reabilitação e a gente destina novamente esse animal para aquele órgão para que ele faça o melhor encaminhamento. Então entendeu-se que o animal tinha uma pododermatite que precisava de tratamento, entendeu-se que ele já estava imprintado com o ser humano também, né? Com a necessidade da gente ter o cuidado diário, de alimentação diária desse animal, e acabou entendendo que aqui nesse ambiente ele poderia estar bem assistido, cuidados humanos, como a gente falou, junto com os outros 3 animais que têm histórias muito semelhantes, né? Um deles foi nascido em cativeiro, mas os outros 2 também foram animais resgatados no sudeste do país. Esse pinguim novo, ele foi encontrado em Alagoas, né? Exatamente, o animal foi encontrado em Alagoas. Olha como ele é simpático. O IBAMA de Alagoas trouxe o animal até o Aquário Paraíba, onde entrou no processo no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e entrou no processo de reabilitação. Ele teve um ganho de peso muito bom. A recuperação dele foi uma recuperação, pensando em um pinguim até curta. Ele foi um animal que ele ganhou peso muito bem, ficou ativo novamente, porque ele chegou aqui bem debilitado. E aí era um animal que estava à disposição, como a gente falou, a soltura não pode ser apenas de um pinguim. A gente pode pegar um pinguim e soltar, muito menos aqui Você tem que colocar ele em um grupo. A gente tem que pegar o pinguim, ir para o sudeste, onde ele foi resgatado, nesse caso aqui no Nordeste, mas ele era um animal desgarrado, então ir para o Sudeste, que é onde de fato acontece esse animal aqui no nosso Brasil, e de lá, junto de um grupo, ele ser devolvido à natureza. Então esse grupo não existia também para essa devolução, e aí entendeu-se que o animal ia ficar aqui aos cuidados do Aquário Paraíba, né? Um animal que está sob a tutela do aquário. E é interessante isso, porque os pinguins, eles vêm ali até o Sudeste, né? O norte do Sudeste brasileiro, e aí quando ele vem nessa região, acaba que alguns jovens, eles que não têm experiência ainda no ambiente oceânico, né, eles acabam se desgarrando atrás de cardumes e acabam vindo parar nessas águas mais quentes aqui do Nordeste. E é esse animal que chega debilitado para a gente. Falando em temperatura, você falou das águas mais quentes, o pessoal pode se surpreender e achar que esse recinto está extremamente gelado, mas na verdade ele não está. Né? Ele está numa temperatura de 16 graus. Exatamente. A ideia é que a gente tenha um recinto que dá um conforto térmico a esse animal. Então, claro que a gente tem, através dos filmes, a ideia do pinguim lá no gelo, pisando em cima, né, daquele bloco de gelo enorme. Mas os pinguins de Magalhães, especificamente, são pinguins que, como eu falei, procuram as águas aqui do nosso Sudeste, que são águas geladas, mas não são nada comparado a um ambiente de geleira. Exatamente. Então, 16 graus é uma temperatura de conforto para ele. Óbvio que dentro d'água está um pouco mais frio, e aí ele faz essa regulação, quando ele está precisando ir para a água ou quando ele vai ficar do lado de fora. A gente tá vendo um pobre de um pinguim ali, coitado, tentando sair do tanque, mas não tá conseguindo. São animais que vivem realmente em grupo, né? Eles vivem em grupo, se agrupam como proteção. Até os outros darem a volta para ele subir lá na rampa, ele vai ficar tentando. Então, é um gasto de energia que a natureza frustra. Então, é interessante que ele pegue tônus muscular. E uma das características interessantes é essa, que a junção desses animais que acabam saindo para nadar em grupos de 10, de 20 indivíduos, faz com que dilua o perigo. Então, eles são predados, né? Então, na natureza, o pinguim é um predador, que é um pescador, mas ele também é predado. Ele é um animal que tem... Está no meio da cadeia. As orcas...
leões marinhos, lobos marinhos, acabam procurando e caçando esse animal. Muito bem, são 4 pinguins que a gente tem aqui, todos eles com uma história muito parecida, desgarrados, que acabaram se unindo e formando essa família bonita que parecem os 4 pinguins de Madagascar. Sorria e acene, sorria e acene. Essa é que é o segredo deles aqui. São muito simpáticos. O hábito deles com o ser humano já é bem... o contato já é bem próximo, né? Isso. Os animais vieram de São Paulo, né? São animais que já viviam em ambiente cativo, como eu disse. O grupo lá era muito grande, mais de 20 indivíduos. E aí eles entenderam que seria interessante para os animais essa destinação aqui no aquário. O ambiente foi todo preparado para pinguim. Então não foi de fato, desde o começo, pensado em pinguim para fazer esse ambiente, para dar conforto, qualidade para eles. Pois muito bem. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por nos apresentar esse novo espaço que a gente está conhecendo aqui hoje no Aquário Paraíba. E parabéns pelo trabalho, especialmente o trabalho de resgate desses animais e também o trabalho educacional, porque são as 2 frentes que são muito importantes, que a gente vê uma verdadeira batalha acontecendo, né? O Aquário Paraíba, né, funciona aqui na Praia dos Seixas, de terça a domingo, a partir das 9 horas da manhã. Então venham aqui ter essa aula de natureza, de conservação e de proteção animal. É isso aí, gente. Mais um passeio animal concluído. Eu deixo vocês com os pinguins. Até a próxima!